Olá pessoal, vamos então à nossa última aula sobre osteologia e anatomia radiológica. Tá? Então a aula de hoje nós vamos tratar os membros inferiores. Bom, o membro inferior ele é formado então pela coxa, tá? Que é onde tem o osso do fêmur, a perna, onde nós temos a tíbia e a fíbula, tá? Tornozelo, que é formado então pela região da tíbia e fíbula distal, onde vai se articular com a região do talos, ou articulação tíbio-társica. Bom, e também os ossos do pé. Então, os membros inferiores, tá? Eles são responsáveis aí pela sustentação e locomoção do corpo. Os ossos dos membros inferiores, então, ele vai ser composto aí pelo osso do quadril, que nós já estudamos anteriormente, aí, que é a fusão do isquio, ilho e pubis. O fêmur ele é o osso mais longo do corpo, tá? Presente então entre a extremidade do quadril até o joelho. Temos o osso da patela, que é um osso triangular chato, que é responsável pela proteção da articulação do joelho. Temos a tíbia, que é um osso longo, que está localizado entre os pés e os joelhos, responsável pela sustentação do peso do corpo, tá? E é o segundo maior osso do corpo. A fíbula, que é um osso longo, que faz parte da articulação do joelho e não possui função relacionada à sustentação do corpo. E os ossos do pé e tornozelo. Então, os ossos do pé são divididos em tarsos, metatarsos e falanges, somando aí 26 ossos de cada lado. O tornozelo é a articulação entre o pé e a perna, sendo formado pela tíbia, fíbula e por um osso do pé, que é o talos. Existe ainda então a cintura pélvica, tá, formada pelo osso ilíaco. Então, se você não assistiu essa videoaula, corre lá e assiste, tá? Ela é responsável então pela ligação entre os membros inferiores ao tronco, que corresponde a uma porção do esqueleto axial. Bom, então o fêmur, tá? O fêmur aqui numa vista anterior, numa vista posterior. Tem a região da fóvea, cabeça do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, a região da linha intertrocantérica, tá? Aqui uma ênfase na fóvea, a fossa intercondilar, face patelar numa vista anterior, e a região dos côndilos femorais, basicamente. Olhando no raio-x, então eu vou ter aqui cabeça femoral, região do colo femoral, tá? A linha intertrocantérica, trocânter maior, trocânter menor, fêmur, a porção do fêmur proximal. O fêmur, geralmente de um adulto, não cabe numa exposição única de raio-x, tá? Então nós temos a avaliação com a porção superior e depois com a porção inferior do fêmur. E na porção distal aqui, porção inferior, nós temos os côndilos femorais, o côndilo lateral, côndilo medial, patela. Aqui o desenho bem de fundo aqui, o desenho dos côndilos femorais. E é necessário no estudo de ossos longos, tá, a inclusão da articulação proximal e da articulação distal, que no caso tem que incluir obrigatoriamente a região do acetábulo, articulação coxo-femoral, com a articulação do joelho, tá? Demonstrar pelo menos aqui os planaltos tibiais e a cabeça da fíbula, para que a sua radiografia esteja dentro dos parâmetros de avaliação radiológica, tá? Temos a vista também do fêmur em perfil, lembrando que extremidades precisam ser estudadas pelo menos em 2 planos. Então o fêmur foi visto aqui em frente e obrigatoriamente deve ser realizado o perfil. Em pacientes politraumatizados, então a gente vai fazer o estudo com a técnica aqui de Arcelin para avaliação do colo femoral, e que é com raios horizontais, e o fêmur também com o feixe de raios na horizontal. Mesmo critério, tem que avaliar a região da articulação coxo-femoral como articulação do joelho, tá? O fêmur totalmente visto em perfil absoluto.
região proximal, região média aqui, né, da diáfise do fêmur, o corpo do fêmur. Aqui, essa vista aqui pegando a região distal, a parte inferior aqui, os côndilos femorais, região da patela, né, espaço fêmuro-patelar evidente aqui, tíbia proximal, cabeça da fíbula, tá? Então a articulação do joelho e a articulação do quadril, a coxa femoral, presentes no estudo do fêmur. Nessa imagem de fêmur, de frente, o osso da coxa aqui, né? A ideia é colocar toda a extensão do fêmur dentro deste exame, tá? Em alguns equipamentos é possível fazer o disparo da parte superior e um segundo disparo e fazer a junção de uma forma automática, aí, uma forma manual. Eu posso montar o fêmur inteiro numa imagem única, porém com duas posições, tá? Eu vou colocar a imagem dessa panorâmica do fêmur para a gente poder avaliar também nessa aula. Bom, o joelho. Então o joelho ele é a articulação, tá? Compreendida então pela região distal do fêmur com a região proximal, tá? Da tíbia. Então nós temos as estruturas na vista anterior, posterior e numa vista lateral, no corte sagital aqui. Então nós temos o fêmur, tá? Região da tíbia. A fíbula, ela se encaixa na articulação do joelho, tá? Porém a articulação é tíbio-fibular. A fíbula não se articula lá com o fêmur, tá? Ela está conectada a ele pelo ligamento colateral, lateral. Lado medial tem o ligamento, tá? Colateral medial. Patela, aqui na vista anterior, então a região da patela. Numa vista posterior, então nós temos aqui os côndilos, tá? Côndilo lateral, côndilo medial, região do ligamento cruzado posterior e o ligamento cruzado anterior. Região aqui dos meniscos, região aqui das eminências intercondiloides, porque ela é projetada no meio aqui do túnel aqui da fossa intercondilar. Numa vista lateral, tá? Um corte sagital aqui, então nós temos fêmur, tíbia, patela, que é espaço fêmuro-patelar, a articulação então do fêmur com a tíbia, a articulação do joelho, tá? Estruturas que no raio-x a gente precisa estar bem ligado, tá? Na região dos côndilos, região da patela, espaço, né? Articular aqui dos planaltos, tá? Tibiais com os côndilos, avaliação da cabeça da fíbula, muito importante. Bom, pessoal, nessa vista então aqui, tá? Na vista medial do joelho, nessa vista posterior, é importante ressaltar que na imagem de raio-x, tá? Uma vista em perfil, por exemplo, a definição daqui da região dessa gordura, ela é demonstrada na radiografia. É importante a gente deixar bem delimitado as partes moles do joelho, tá? No estudo em perfil, no estudo de frente, mas mais ainda no estudo em perfil. Essa região aqui é compreendida onde há o líquido sinovial, líquido que lubrifica a articulação do joelho. A região aqui do tendão, tá? A região da bursa. Aqui a região do quadríceps, tá? Femoral. Avaliação dos côndilos, espaço articular. Então, fêmur, tíbia, patela. Nessa vista aqui também, nessa imagem, então temos a região aqui dos côndilos, a fossa intercondilar, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, ligamentos colaterais, são colateral, lateral, colateral, medial. Então nessa imagem de joelho, nessa radiografia anteroposterior,
raio incidiu aqui de anterior para posterior, nós vamos avaliar as estruturas básicas para que eu possa entender que a minha radiografia foi bem posicionada. Então nós temos aqui a limitação do espaço, o sombreamento da patela, deve estar centrada entre os côndilos femorais, a região do fêmur, tá? Distal, bem delimitada, os côndilos aqui, a região da tíbia, as eminências, os processos intercondiloides aqui, planaltos tibiais, região da fíbula, cabeça da fíbula, tá? Região aqui que demonstra bem a área das eminências côndilo, a área próxima aqui do côndilo lateral, côndilo medial e a região aqui da fossa intercondilar. Nessa vista em perfil, então nós temos aqui a região da patela, o espaço fêmuro-patelar. Então o perfil de joelho precisa ver a patela nesse plano. A sobreposição dos côndilos femorais. Aqui nesse caso, esse osso pode ser encontrado chamado de fabela. Espaço articular aqui, fêmur com a tíbia. Cabeça da fíbula, ela é projetada sobrepondo um pouco, tá? Margeando aqui a tíbia. Aqui a região dos processos intercondiloides, tá? Nessa vista. A região da gordura, tá? Onde eu estou circulando aqui o cursor, muito importante. E a demonstração das partes moles do joelho, principalmente, tá? Na região anterior, para avaliação do coxim adiposo aqui. Bom, essa aqui é a vista póstero-anterior do método de Rosenberg. Então ela é realizado com o paciente em ortostático, tá? O paciente vai estar de frente para o detector de imagens aí, e a incidência do raio é de posterior para anterior. Com a técnica de posicionamento adequada desse exame aqui, o que eu preciso ver, pessoal? Eu preciso ver bem definido aqui a região dos planaltos tibiais. Isso aqui é um exame com carga, tá? Para avaliação de osteoartrose. E eu preciso saber se o espaço aqui dos meniscos, aqui, esse espaço articular aqui, ó, fêmur tibial, está bem evidente. Então eu preciso ver uma linha única aqui nessa imagem, preciso ver essa definição para estudar esse espaço articular. Essa é a estrutura de interesse da técnica de Rosenberg. A vista das eminências aqui intercondiloides. O túnel ele não é muito bem demonstrado aqui não. Veja que tem a margem inferior aqui e a outra margem superior dele aqui. Por quê? Apesar das pessoas escreverem túnel tipo Rosenberg, tá? O Rosenberg ele não vai estudar nitidamente o túnel aqui do joelho. Ele tem uma ênfase de estudar o que os planaltos tibiais, tá? Para uma avaliação de osteoartrose. E a patela, também nesse método de Rosenberg, ela deverá estar sendo projetada entre os côndilos femorais. Bem importante. Já na avaliação do túnel, eu preciso definir o túnel do joelho. Eu preciso ver ele bem amplo aqui, as eminências intercondiloides, onde está pontilhado. A delimitação do túnel do joelho. E a patela aqui, no caso, ela está lateralizada. Por quê? Esse exame foi feito com o paciente em decúbito ventral. Então, o músculo do quadríceps acaba, de certa forma, lateralizando a patela. Tá? Na ênfase desse estudo aqui, não é a patela e nem os planaltos tibiais. Tá? A ênfase desse estudo aqui, que o técnico precisa demonstrar, o tecnólogo precisa demonstrar ao médico, tá? É a região do túnel e as eminências intercondiloides. Bom, a vista agora do joelho nas oblíquas, então uma oblíqua lateral e uma oblíqua medial. Duas estruturas muito importantes, que é a cabeça da fíbula Outra estrutura importante é a avaliação da patela. Tá?
ela é projetada lateralmente aqui, ó, nesse caso, e nesse caso aqui medialmente. Quase metade dela, um terço, quase metade dela, num bom posicionamento, tá? Vai ser projetado para fora dos côndilos. Temos a região dos côndilos aqui evidenciadas e as eminências intercondiloides também são vistas aqui, e o espaço articular do côndilo com a tíbia são bem evidenciados aqui. Então, os dois pontos que o tecnólogo precisa evidenciar aqui é a região das cabeças da fíbula, região das patelas e o espaço articular para o lado que a patela foi projetada. Então, eu preciso ver esse espaço aqui sem sobreposição óssea, porque nessa vista oblíqua dos planaltos tibiais, eu posso avaliar também se há algum tipo de fratura que às vezes ela é oculta no joelho, no estudo em AP ou lateral. E a vista oblíqua é uma vista complementar também para os estudos de fraturas nessa região aqui. Bom, a patela ela é composta então aqui basicamente a parte superior é a base da patela, a parte inferior é o ápice da patela, a face anterior e aqui a face articular, onde a patela se articula com o fêmur. Então, numa vista axial da patela, porque já vimos anteriormente a porção da patela no rachixe de joelho frente e no lateral, e o axial de patela, nós temos aqui a definição dos contornos da patela, para que haja tipificação, a classificação do tipo da patela, e também a região articular, onde o médico vai traçar algumas linhas aqui para avaliar se em determinado momento essa patela ela tem uma lateralização, tá? Se ela lateraliza para a região lateral ou medial, ou também se há algum tipo de corpo estranho interarticular aqui entre o fêmur e a patela. Basicamente, o exame axial, eu preciso ver a patela totalmente desassociada da sua articulação com o fêmur aqui. Bom, a tíbia e a fíbula, que são os ossos da perna. O que o técnico e o tecnólogo em radiologia precisam definir bem no seu exame? Bom, tíbia e fíbula, então, são os ossos da perna. Nessa vista anterior aqui, eu tenho então a região da tuberosidade da tíbia, região do maléolo medial, região aqui da incisura fibular, onde nós vamos ter a articulação distal aqui da tíbia, né, com a fíbula. A vista lateral aqui, a região da tuberosidade, as eminências intercondiloides, tá, intercondilar, e a região aqui onde se articula com os côndilos. Então, na parte superior tem a região dos côndilos da tíbia. Dada essa vista aqui, nessa outra imagem, então nós temos as eminências intercondilar, face articular aqui, côndilo medial, côndilo lateral, cabeça da fíbula, articulação tibiofibular proximal, tibiofibular aqui distal, tuberosidade da tíbia, isso aqui é palpável, tá? A membrana que conecta então a tíbia e a fíbula, a tíbia numa vista completa, a região aqui posterior, uma vista posterior, uma vista anterior, tá? Aqui a região da sindesmose, tibiofibular distal, maléolo lateral aqui na fíbula, maléolo medial na tíbia, que é a face articular com o talos, onde vai originar a articulação tíbio-társica. Então, numa radiografia de perna, de tíbia e fíbula, assim como o fêmur, nós precisamos incluir as duas articulações, a articulação do joelho e a articulação do tornozelo. Precisamos ver então a região aqui da tíbia totalmente incluída no exame e a região da fíbula. No perfil da perna,
A grande dúvida de muitos técnicos, tecnólogos, é se a fíbula tem que estar dentro da tíbia ou fora. Numa vista lateral, tá, verdadeira, o que acontece? Nós vamos avaliar que a fíbula ela é posterior à tíbia. Nós temos a região da tíbia, a região distal, a região proximal. A fíbula ela é vista quase que totalmente desassociada da tíbia, num lateral verdadeiro de perna. É obviamente que ainda aqui pode ser colocado as oblíquas, tá? Uma oblíqua medial e uma oblíqua lateral, tá? Então, numa oblíqua lateral, a fíbula estará dentro da tíbia, e numa oblíqua medial, a fíbula estará totalmente desassociada da fíbula, tá? Mas basicamente, no estudo frente-perfil, essas são as imagens padrão para este exame, ok? Bom, tornozelo e calcâneo. Então, o tornozelo e o calcâneo, então, vai ser estudado ali na região distal da perna, tá? Com a região do retropé. Então, aqui é uma vista lateral, onde vai ter a articulação, o talos, a região da tíbia, a articulação tibiotársica. É necessário incluir a parte distal da tíbia, da fíbula. Aqui uma vista lateral, uma vista anterior e aqui uma vista posterior. Então no exame de tornozelo, o calcâneo ele não vai ser visto de frente, porque haverá a sobreposição dos ossos do médio pé com o retropé. Então nessa vista aqui nós temos aqui os ossos, tá? Do antepé, médio pé e retropé. Os ossos do pé, estudando no conjunto todo aqui. Então nós vamos ter a região distal da perna, né? O talos navicular, tá? Nessa vista medial, região do cuneiforme medial, aos ligamentos, tá? Que conectam os ossos do pé, como em todas as regiões do corpo. Pontos na vista em perfil aqui nessa vista lateral aqui, tíbia e fíbula, região de talos, região do calcâneo, cuboide, os cuneiformes aqui, o lateral e o intermédio, tá? Região do navicular, os metatarsos e as falanges. O talos, ele era chamado também de astrágalo, tá? Ou talo. O navicular, ele tinha o seu nome como escafoide tarsal. A fíbula recebia o nome de perônio. Então tem umas nomenclaturas diferentes que de repente algum médico pode pedir para você. Raio-x do astragalo ou controle de fratura do astragalo. E aí a ênfase do estudo é o talos bem definido, que nós veremos aí nas imagens posteriormente. Aí. Então aqui nós temos um tornozelo na vista AP, anterior-posterior, tornozelo frente, tá? Temos aqui o maléolo lateral, maléolo medial, articulação tibiotársica, bem vista, tá? Um tornozelo frente aqui, a região aqui do talos, ok? Uma vista lateral, como eu disse, por exemplo, um controle de fratura do astragalo, seria o que? A região aqui do talos. O talos tem que estar bem delimitado, bem definido aqui. O talos ele vai distribuir a carga para o calcâneo e para a região do médio pé. Uma vista muito importante aqui é a tíbia distal e a fíbula sendo projetada aqui nessa região, bem nessa porção aqui do talos, mostrando que a carga está sendo projetada aqui. A definição do espaço articular tibiotársico, articulação tornozelo aqui, tem que ser bem evidente, tá? Tem que ser bem notória, essa articulação não pode estar sobreposta, tem que ser bem evidenciada para estudos de fratura ou artrose. O calcâneo ele é visto em perfil verdadeiro, a região aqui do seio tarsal. Importante que inclua-se no estudo lateral do tornozelo tanto o navicular quanto a região do cuboide. Você não pode cortar o cuboide aqui, precisa
você precisa incluir o cuboide na sua imagem de estudo de perfil do tornozelo, ok? Obrigatoriamente. Então nós temos aqui agora a vista axial do calcânio, tá? Então eu vejo aqui o processo lateral, todo o contorno bem definido do calcânio, uma vista axial, tá? A sua articulação aqui, estou demonstrando todo o contorno então do calcânio para estudos do que? De fratura. Pode haver alguma massa aqui, um assombreamento demonstrando o esporão, apesar que o esporão ele é melhor evidenciado nesse estudo aqui lateral, porque geralmente os esporões vão acontecer nessa região aqui ou nessa região posterior, tá? Na região plantar ou na região posterior pode ter esporões aqui, como uma formação de um outro osso que ele pode nascer aqui, que ele pode aparecer aqui, que é o ostrígono. É importante a avaliação dessas estruturas aqui, desses achados, e a avaliação do axial de calcânio. Precisa ser visto que o processo lateral, tá? Todo o contorno do calcânio e a região articular nessa margem aqui do calcânio. Bom, o estudo axial de Saltzman, pessoal. O Saltzman ele é feito com o paciente em ortostático. O raio vai ser projetado de posterior para anterior. O detector, o receptor de imagem vai estar numa inclinação de 20 graus e o tubo de raio-x nessa mesma inclinação de 20 graus para estarem perpendiculares. E esse exame aqui é necessário incluir o máximo que eu puder da perna, tá? E o sombreamento, tá, dos pés aqui. Aqui você não tem uma resolução do espaço articular, mas você tem uma sobreposição do pé bem no meio aqui dos maléolos, que é para avaliar o quê? É avaliar o alinhamento do retropé, tá? Onde o médico vai fazer um traçado, uma linha da tíbia, tá? Aqui, uma linha entre o calcânio aqui, para saber se esse pé ele está alinhado ou desalinhado. Então, basicamente isso é o que nós precisamos ver no estudo de Saltzman. Aqui o que você vê nesses tons aqui é uma caixa que o paciente está de pé sobre ela, para que possa ser executado esse exame. O outro exame, chamado de axial longo, o paciente está de pé sobre a mesa de exames ou sobre o receptor de imagem, depende de cada tipo de aparelho, e o paciente vai pisar, tá? Vai ter pé e perna a 90 graus e a inclinação de feixe de raio-x vai ser a 45 graus do receptor de imagem. Tá? A posição é feita com o paciente de pé. E ao contrário do Saltzman, já nessa imagem eu preciso definir, tá? O espaço articular e ver o calcânio alongado, por isso axial longo. Lembrando também a necessária inclusão, tá? Dos 2/3 distais, pelo menos, da perna, para que o médico faça o mesmo trajeto. Ele passe uma linha aqui no centro da tíbia e uma outra linha no centro do calcânio, tá? Aproximadamente, para que ele possa estudar, tá? O alinhamento do retropé, saber se há um alinhamento ou se perdeu-se esse alinhamento aí. Um outro estudo também, nessa vista aqui, do tornozelo em AP ortostático, tá? A incidência de Niari, que ela necessariamente eu preciso dos contornos aqui, das partes moles, é colocado no calcanhar, tá? No calcânio, só no calcânio, tá? Um calço de mais ou menos 1 centímetro, para que eu possa avaliar a região dos metatarsos desassociada do retropé, tá? Do talos e do calcânio. Nessa incidência vai ser avaliada a distribuição de carga, tá? Que vem pela tíbia, passa pelo talos, com a base em que o pé de estudo está apoiado. A avaliação do pé. Então, o pé ele vai ser visto na face plantar, que é uma vista plantar do pé, aqui é uma vista dorsal. Numa radiografia, tantas as vistas estarão sobrepostas. Aqui é a região posterior, onde está o calcânio, tá? Região aqui anterior, onde vai estar as falanges. Então eu tenho aqui uma divisão básica, tá? Do antepé, médio pé e retropé.
Então eu tenho os ossos do tarso. Os ossos do tarso incluirão aí talos, tá? Navicular ou escafoide tarsal, como era chamado anteriormente, região do calcâneo, tá? Então eu tenho os cuneiformes aí. Tem o cuneiforme lateral, intermédio, e na outra vista eu vejo o medial. Tenho o cuboide lateralmente, cuneiforme medial, obviamente medialmente, e o navicular medialmente. Tenho, né, de medial para lateral aqui, eu tenho então o primeiro metatarso, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu tenho aqui no primeiro pododátilo, então eu tenho a falange distal e a falange proximal e o primeiro metatarso, tá? No hálux, semelhante ao polegar, tá? Lá da mão. Do segundo ao quinto eu vou ter então as falanges, tá? Proximal, média e distal. Então os ossos do pé, eles têm uma semelhança, tá? Com os ossos da mão nessa questão de formação aqui. Temos os 5 metatarsos. Temos a região então na vista inferior, tá? Aqui a vista inferior do pé, aqui é a vista superior. Aqui eu tenho a região do calcâneo e aqui eu tenho a região aqui do talos, tá? Onde vai ser aqui a face articular com a tíbia. Nessa vista de estudo bilateral do pé com carga, tá? Para avaliar se tem joanetes, como que se comportam as articulações do médio pé. Então eu tenho aqui a região do navicular, região do cuboide, tá? Cuboide, aqui o navicular, região sobreposta aqui do calcâneo com talos, então tem a região do calcâneo, tem a região do talos, tá? Lembrando da divisão do antepé, então o antepé compreende, tá? Os metatarsos, a articulação precisa pegar, então a primeira fileira do tarso aqui, eu preciso incluir a primeira fileira do tarso, tá? Até as falanges. O estudo do pé, eu preciso incluir então o antepé, o médio pé e o retropé. E o retropé ele vai ser estudado, tá? Com o axial de calcâneo. Então eu tenho antepé, médio pé e retropé. As linhas articulares. Então a primeira linha articular aqui vai ser a articulação de Lisfranc, tá? E a segunda articulação aqui vai ser a articulação de Chopin. Duas linhas imaginárias que elas precisam ser evidenciadas para o estudo de luxações, tá? Ou subluxações dos ossos do tarso. Então, nessa imagem, nós temos uma vista em oblíqua medial do pé. Então, nessa vista, eu preciso estudar. Bem evidente, para a gente saber estar bem posicionado, eu preciso ver bem definido a base do quinto metatarso, tá? Eu só vou estudar essa estrutura bem desassociada na oblíqua medial, tá? Por quê? Porque na vista de frente, olha aqui, está totalmente sobreposto. Então a oblíqua medial eu vou desassociar, e essa região aqui, nos casos de entorse principalmente, é a região que mais ocorre os casos de fratura. Eu preciso ver bem evidenciado aqui a região do cuboide. Tenho essa vista também aqui do calcâneo, nessa vista em oblíqua, tá? Eu vejo o calcâneo aqui em oblíqua. E a região aqui do colo, tá? O colo do talos, ele é bem evidente, tá? Então, os estudos de fratura do colo do talos são muito bem vistos também nessa oblíqua medial, tá? Obviamente que existem nomenclaturas específicas quando eu vou estudar só o calcâneo em oblíqua, ou eu quero estudar só a região do colo,
do talos em oblíqua. Então existem posicionamentos específicos que não vão incluir todo o pé, vão estudar especificamente essas estruturas aqui. Essa aqui é uma oblíqua lateral, tá, do pé, onde eu pego todos os ossos que compõem o pé. Tá? Então eu tenho a região do talos, região do calcâneo, região do navicular, o cuneiforme medial, primeiro metatarso, olha aqui os sesamoides, primeira falange. Então eu tenho aqui a falange proximal e falange distal. Nessa oblíqua lateral eu avalio muito bem, tá, se há algum tipo de fratura nesse eixo aqui do primeiro metatarso, porque os demais metatarsos estarão quase que totalmente sobrepostos, bem como as falanges. Tá? Então é um estudo específico para fraturas da região do hálus e do primeiro metatarso, e onde eu também avalio toda essa região articular aqui com o médio pé. Então eu tenho aqui o pé agora, nas vistas, tá? Medial e na vista lateral. Então eu tenho a região do calcâneo, tá? A face aqui, o sulco, tá? Para o tendão do flexor longo do hálux. O navicular, cuneiforme lateral, tá? Cuneiforme intermédio, aqui as falanges, sesamoide. Nessa vista lateral eu tenho a região do cuboide, tá? Cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, região aqui do navicular, região do talos, uma região muito importante que nós temos falado aqui, que é o colo, tá? do talos, região do calcâneo. Tá? Então aqui são as falanges dos dedos do pé, região dos metatarsos, então aqui, região de antepé, médio pé e retropé. Tá? Então, olhando para essa radiografia, eu tenho aqui a região então do antepé, tá? Região do antepé, eu preciso pegar desde a base do quinto aqui para frente, região de antepé, região do médio pé, onde estão os ossos, tá? Do tarso, tá? Médio pé, e a região do retropé, composta então pelo talos e pelo calcâneo. Pontos importantes aqui, tá? Avaliar o talos em perfil, como nós já vimos no tornozelo em perfil, é muito importante essa vista aqui em perfil do talos, a articulação tibio-társica bem evidente, seio tarsal, tá? E os limites aqui do calcâneo. Então tem o calcâneo, região do cuboide, região aqui do navicular, tá? A sobreposição dos ossos do tarso. Então eu tenho também aqui o quinto metatarso. Essa região também é bem importante no estudo de fratura, tá? Nesse estudo com carga aqui, muito importante para a avaliação do arco plantar, para saber se o paciente tem um pé plano ou um pé côncavo. Essa vista aqui, esse axial, tá, de sesamoides, ele é bem importante na avaliação dos sesamoides, só do hálux. Então pode ser feita essa região aqui, colimada só essa região, onde eu vejo o espaço articular aqui bem definido, tá? E os sesamoides aqui bem delineados. Ou para um estudo de todo o antepé, tá, na vista axial de sesamoide. Por quê? Porque pode me aparecer outros sesamoides também na região do pé. Tá? Então o sesamoide pode aparecer como nesse caso que ocorreu aqui relacionado ao quinto metatarso. Tem outros estudos específicos também para a região de sesamoides, tá? De joanetes. Uma delas é a técnica, o método de Bernard-Ville, tá? O Bernard. Então ele é feito com o paciente de pé, então vai um apoio sobre os artérios aqui, para que eles não se sobreponham, tá? As cabeças dos metatarsos. Nesse estudo aqui, ele é feito com o primeiro metatarso corrigido, tá?
O primeiro metatarso tem que estar bem de frente para o tubo de raio-x. Eu vou ver os sesamoides bem delineados aqui, tá? Qual que é a importância desse exame aqui? Obrigatoriamente é feito com carga, para quê? Para avaliar se há uma rotação da cabeça do primeiro metatarso. E essa relação, se tiver uma rotação, os sesamoides, tá, e o espaço articular vai estar rotacionando tanto para medial quanto para lateral. Um ponto importante que é essa distorção, então, aqui também dos artérios, tá? Pode ser realizado só de uma forma localizada, ou pode ser incluída a região do tornozelo, tá? Demonstrando aqui a distribuição de carga também do membro inferior para a região aqui do antepé. O mesmo ocorre aqui no método de Guntz. Já o Guntz, ele não vai ter uma correção, tá, do primeiro metatarso aqui, tá? Ele é um AP verdadeiro do tornozelo, onde vai se avaliar o que é a distribuição de carga para o membro inferior. Eu preciso estudar então o primeiro metatarso, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vou avaliar todos eles, vou avaliar, tá, a posição dos sesamoides, espaço articular, também consigo ver se há uma rotação aqui deles, embora o Guntz não seja específico para esse estudo de rotação, mas, tá, eu vou avaliar aqui a distribuição de carga, tá, do membro inferior para o antepé que nós estamos estudando. Então, essa aqui é uma particularidade também do método de Guntz. E nós vemos aqui os artérios, tá, os dedos do pé sobrepostos aqui aos metatarsos, tá? Ao contrário do Bernard, que a gente vê essa sobreposição deles aqui e o primeiro metatarso bem de frente. Já no Guntz nós vemos esse alinhamento quase que total das falanges, dos dedos do pé. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de membros inferiores, né? Fechando aí o ciclo desse nosso curso aí sobre osteologia, tá? E anatomia radiológica, onde nós fizemos as comparações das estruturas anatômicas com a imagem radiográfica, tá? É um curso que nós fizemos de coração para poder abrir a mente, esclarecer bem ao técnico e ao tecnólogo em radiologia, né? A estrutura anatômica que ele está estudando, tá? E a sua relação com a imagem radiográfica, dando então alguns pontos muito importantes, tá? Para a qualidade do teu exame. Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal, por participarem e que Deus abençoe a todos. E eu aguardo vocês aí numa próxima aula.